Saudações do universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 10 de julho de 2022. Esse é um vídeo sobre os temperamentos, tá? Talvez tu já conheça que temos 4 principais temperamentos dentro das personalidades, dentro da vida do ser humano, né? Temos o temperamento sanguíneo, o temperamento melancólico, o temperamento colérico e o temperamento fleumático. Então tem muitos autores que separam esses temperamentos e atrelam eles à personalidade do ser humano. Então tem, de fato, seres humanos que são mais sanguíneos, tem seres humanos que são mais melancólicos, outros mais coléricos e outros mais fleumáticos. A gente vai entender um pouquinho de cada um deles, mas o interessante é que esses temperamentos, eles estão presentes também nas faixas etárias do ser humano. Então, o temperamento sanguíneo, ele é mais voltado para a fase em que a gente é criança, em que a gente não tem preocupações. O temperamento melancólico está nessa fase da adolescência, em que a gente cria a ponte entre o material, o grosseiro, e o espiritual. A gente cria essa ponte e fica muito sonhador, fica muito saudoso, a gente fica nessa ideia de sonhar com a vida. Então esse é o temperamento melancólico. Por isso que os adolescentes não são muito compreendidos pelos adultos. A fase da adolescência ela é de suma importância. E como os adolescentes sonham muito, eles entram em brigas com os adultos, eles se tornam rebeldes. A fase adulta de homem e mulher, ele é mais voltado ao temperamento colérico. E com isso a ação predomina, a ação no mundo predomina. E por último temos o temperamento fleumático como um raciocinar mais voltado ao descanso, mais voltado a um raciocinar sereno, tá? Acredito que lá na velhice é a fase em que a gente cria a ponte novamente entre o material se preparando para o espiritual. É uma fase de suma importância em que a gente vai meditar sobre todos os outros 3, né? Sobre tudo que a gente já fez na vida. E com isso, como a maioria das pessoas que assistem aqui o canal estão numa faixa etária mais no temperamento voltado ao temperamento colérico, né? Esse temperamento da ação, eu tenho que destacar ele pelo fato de que o temperamento da criança ele dura um determinado tempo, até uns 12 anos, né, de idade. O temperamento do adolescente ele dura dos 12 até uns 18 anos, que a pessoa deixa de ser rebelde, se torna adulta, e quanto antes a gente acorda para a vida, melhor, né? E o temperamento da fase adulta, então, ele dura dos 18, 20 anos até uns 60 anos. Sei lá, aqui dando um breve exemplo, mas claro que a pessoa vai continuar fazendo coisas depois dos 60, mas numa intensidade menor, numa intensidade mais serena, numa intensidade mais tranquila. Então, perceba que o raciocinar dos 18, 20 anos até os 60, ele é o que dura mais tempo, ele é o colérico, ele envolve a ação do ser humano. Então perceba que a ação, ela é de suma importância. O ser humano, ele é cobrado no sentido de que tudo que se planta se colhe, ele é cobrado, tudo que ele plantar ele vai colher, de acordo com as ações dele. As ações, elas duram principalmente nessa faixa etária. E essas ações, elas envolvem os outros temperamentos também, as crenças limitantes que a gente teve lá na infância, as crenças limitantes que a gente criou na adolescência. Tudo isso para um despertar muito longo da vida, em que a gente precisa trabalhar na ação para entender tudo isso, para entender nossa vida, entender a nós mesmos, ter mais consciência sobre o mundo, sobre o universo, sobre as coisas e promover coisas para o mundo. Então, perceba, cada um em sua vida vai perceber o quão é importante essa fase do colérico, da ação,
para então ter o raciocinar sereno lá na velhice do temperamento fleumático e preparar para a transição. Esses 4 principais temperamentos foram feitos por Deus, são obras da criação. E eles existem para o ser humano caminhar de forma tranquila, de forma mais sábia, de forma mais lúcida pelos caminhos da vida. Então, dentro do tempo e do espaço, o ser humano, entendendo os 4 principais temperamentos e usando eles de forma correta, pode caminhar tranquilamente. E lembrando também que a gente pode estar no temperamento colérico nessa faixa etária e pode sim ter um raciocinar mais sereno em determinado momento. Pode sim se livrar de determinadas preocupações. Pode sim em determinado momento ser muito sonhador. Mas o que predomina é a ação. Agradeço a quem assistiu. Esse vídeo foi uma breve introdução, é um conhecimento que eu achei muito interessante, muito agregador para trazer aqui para o canal. E é um conhecimento que eu vou tender a estudar ele mais, a praticar ele mais, agora que eu conheço um pouquinho mais sobre ele. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.